Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, Felipe Robledo. Estamos aqui junto mais uma vez para discutir mais um tema de história. E o tema de hoje é a Guerra do Vietnã, certo? E aí, por favor, antes de mais nada, dá aquela moral, se inscreve aí para a gente poder continuar criando novos vídeos e novas discussões. Bem, vamos lá, galera. Olha só, a Batalha do Vietnã, a Guerra do Vietnã, ela é considerada como talvez o seu episódio mais sangrento dentro daquilo que é a tal da Guerra Fria, certo? E a grande derrota norte-americana, militarmente falando, durante toda a sua história, embora os americanos não reconheçam como uma derrota. Mas a gente vai discutir isso lá pro final do vídeo. Vamos começar a discutir a primeira parte pra gente, tá? A primeira questão que me interessa é de onde vai surgir toda essa determinação. Bem, vamos lembrar o seguinte, primeiro, o Vietnã, tá? Ele faz parte de uma grande área que eu vou chamar de Indochina, certo? O que teoricamente é formado por 3 territórios: o Vietnã, o Laos e o Camboja, e que desde o século XIX pertencia à França. Tudo bem? Beleza? Guarda essa informação. Na década de 40, na verdade no finalzinho da década de 30 e 40, o Japão, naquela sanha expansionista dele, lembra? Quem viu o vídeo de Revolução Chinesa lembra disso, certo? Que o Japão invade a China algumas vezes para dominar o Pacífico. O Japão tem aquela vibe imperialista desde a Era Meiji. O Japão, aliado alemão, aliado italiano ali no eixo da Segunda Guerra Mundial, invade a região em 1940, certo? E aí, ao invadir a região em 1940, eu começo tendo dentro dessa região o surgimento de uma força contrária à dominação japonesa, certo? A chamada Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, ou simplesmente conhecida como Vietminf, e liderada por um cara chamado Ho Chi Minh, e de origem socialista, tá? Bem, guarda a primeira informação que é o seguinte: nesse momento que a Segunda Guerra Mundial tá rolando, tá? Esse Vietminf, ele acaba sendo apoiado tanto pelos Estados Unidos quanto pela França do De Gaulle. Lembra, você tem uma parte francesa que é colaboracionista ao regime nazista, a tal da República de Vichy, mas eu tenho a resistência de De Gaulle. Então o que você tem na verdade? Esse Ho Chi Minh, essa tua frente contrária à dominação japonesa, socialista, vai ganhando força. Em 1945, então, o Japão é derrotado e é retirado da região da Indochina. Só que nessa fase, Ho Chi Minh tinha criado uma república ao norte do Vietnã. E os aliados, por sua vez, tinham determinado que a França deveria retomar a posse das regiões do Vietnã, no sul e da Indochina como um todo, certo? No sul, ela já tinha essa dominação, embora quem estivesse ocupando a região nesse momento eram tropas inglesas. Lembra, a França não participa tão ativamente da Segunda Guerra Mundial. E no norte eu tinha o Ho Chi Minh, socialista. E é o que acontece então? Começa uma grande guerra. A França quer dominar aquela região e, obviamente, os vietcongues não querem, vietnamitas, desculpa, não querem a dominação francesa. E isso gera uma grande crise, tá? Uma grande guerra entre 49 e 54, beleza? Que é a tua guerra da Indochina, beijo, contra a França. E que tem como grande marco a Batalha de Dien Bien Phu, em 1954. E aí qual é a ideia aqui, tá? Dien Bien Phu, na verdade, ela é um grande vale, tá? Um grande vale importante porque você tinha ali uma rota de entrada para o sul da China. E aí a França, liderada por um general chamado Henri, cria a chamada Operação Castor. Qual era a grande ideia ali, tá? O Henri, ele simplesmente criou 6 grandes trincheiras daquela região para dominar e impedir uma possível retirada de tropas francesas do vale. Só que nesse momento, o Vietnã conta com um grande general chamado Giap. E o que o Giap faz? Com toda a calma do mundo, ele vai começar a criar uma arapuca. Ele vai subir de bicicleta, tá? Com apoio de homens e mulheres, com bicicletas, com armas escondidas, para cima do vale. E vai criar um grande cerco às tropas francesas. É uma tática chamada de tática de guerrilha, a guerra de guerrilha, certo? Que os vietcongues vão usar fortemente contra os americanos, mas isso é um papo para daqui a pouco. E aí, finalmente, a partir do dia 13 de março de 1954, o GIAP ataca com mais de 37 mil homens
a região de Dien Bien Phu. E finalmente, em 31 de março, expulsa os franceses daquela região, dando fim à dominação francesa. Bem, no mesmo ano, ainda em 54, ocorre a chamada Conferência de Genebra, certo? E ali fica definido oficialmente que eu vou dividir o Vietnã em duas partes a partir do chamado paralelo 17 Norte, tá? Quase que eu falo 38 Norte, que é o paralelo da Coreia. E olha só, um macete, tá? Da mesma forma que você fez com a Coreia, você vai fazer com o Vietnã. Ou seja, o Norte vai ser socialista e o Sul vai ser capitalista. O Norte liderado por Ho Chi Minh, tendo como capital Hanoi, e o Sul dominado por Bao Dai, governado por Bao Dai, tendo como capital Saigon, tudo bem? E uma proposta que você faria em 55, 56, um plebiscito para você pensar a ideia de reunificar o Vietnã. Qual é o grande problema? Você não faz o plebiscito, certo? Em 55, Bao Dai sai do governo do Vietnã do Sul e assume no seu lugar um cara chamado Ngo Dien Dinh, certo? É Ngo Dien Dinh. Gente, perdoa, o cara se chama, o nome dele é vietnamita, certo? Não dá, calma, perdoa que eu não falo vietnamita fluente. Bem, e aí, o Dinh, o que ele faz? Ele cancela o plebiscito, beleza? Qual o argumento dele? Ele vai dizer que ele não acredita numa lisura do plebiscito, porque o Norte, que era socialista, obviamente fraudaria as eleições. Lembra disso, olha só, eu estou na Guerra Fria, né? Então lembra que o meu contexto por trás disso é a Guerra Fria. Nessa fase, o que acontece? O tal do Dinh, ele é apoiado logisticamente pelos Estados Unidos, beleza? Interessado em grande parte em não perder mais um território. Lembra? A Ásia, você está ali naquele momento, uma expansão socialista. A China já virou comunista em 49. A Coreia do Norte é socialista. O Vietnã do Norte é socialista. E se você perde o do Sul também, você unifica aquilo ali, ok? Então você tem, no primeiro momento, os americanos meio que logisticamente apoiando o Vietnã do Sul. E aí o que acontece então? 4 anos depois, em 1959, no Vietnã do Sul, surge uma tal de Frente Nacional de Libertação, conhecido na região pelo apelido de Vietcongues. E o que o tal dos Vietcongues querem, viu? Agora eu falei do Vietcong, que eu já tinha falado antes. Os Vietcongues, eles querem simplesmente a unificação do Vietnã. Só que sob o governo de Ho Chi Minh. Lembra dele? Lá, o chefe do Norte, socialista. Ou seja, eu tenho, dentro do sul dos Estados Unidos, um grande grupo favorável a transformar o Vietnã como um todo num país socialista. E aí temos o problema, começa a sua Guerra do Vietnã, entre 59 e 75, beleza? 1959, 1975. Pois bem, até 1964, tá? O apoio norte-americano à Guerra do Vietnã é um apoio muito mais logístico do que de fato de tropas. Por que isso muda? Porque em 64 você tem o ataque, beleza, ao USS Maddox. E aí os americanos usam isso como desculpa para enviar tropas para a Guerra do Vietnã. E para você ter uma ideia, até mais ou menos 1968, 69, ou melhor, ao longo da participação americana, então vamos jogar ali quase até 75, os americanos vão mandar para o Vietnã algo em torno de 534 mil soldados, certo? A participação norte-americana ela é intensa na Guerra do Vietnã a partir de 64, 65, tá? Nessa fase eu já mudei o presidente. Kennedy já tinha sido assassinado e quem está governando os Estados Unidos nesse momento é Lyndon Johnson, tudo bem? Bem, então vamos lá. E aí, a guerra está rolando lá no Vietnã. O que acontece então? No dia 31 de dezembro de 1968, certo? Acontece um evento que vai mudar a guerra, o chamado Ano Novo do Tet, certo? As tropas do Vietnã do Sul, melhor, são atacadas, certo? Por tropas Vietcongues apoiadas pelo Vietnã do Norte, ok? E aí, é um ataque fulminante, 80 mil soldados atacando no Ano Novo, uma data festiva, pegando essa galera de surpresa.
Isso gera uma reação direta do Vietnã do Sul e das tropas norte-americanas, certo? Para você ter uma ideia, você vai ter mais ou menos nessa fase 40 mil soldados mortos, ou em confronto, ou simplesmente executados, certo? Talvez uma das fotos mais famosas daquela do general com uma pistola na cabeça de um civil no meio da rua, beleza? Tão icônica quanto a da menina correndo nua, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí o que acontece na verdade? Quando você tem essa ofensiva do Tet, esse ano novo do Tet, e essa reação violentamente dos Estados Unidos, isso acaba a fazer que você tenha uma certa mudança no panorama da guerra. Por quê? Os Estados Unidos passam a sofrer com dois grandes problemas. Um interno, certo? O que acontece? Você passa a ter uma mídia maciçamente lançando nos Estados Unidos todas as notícias da crueldade, da morte e da violência na guerra do Vietnã. É um papel enorme da mídia norte-americana contrária ao Vietnã. E aí, olha só, gente, só tenha um cuidado que é importante, uma pegadinha muito séria. Embora a mídia seja fundamental para você entender a retirada norte-americana do Vietnã, não é neste momento que você tem pela primeira vez uma guerra sendo transmitida em tempo real, tudo bem? Isso é uma pegadinha muito séria, porque as pessoas tendem a confundir. A primeira vez que você tem uma guerra transmitida em tempo real vai ser só na década de 90, com a Guerra do Golfo. Agora, o que você tem no Vietnã, sim, é uma importância fundamental da mídia mostrando os eventos da guerra. Então, ao mesmo tempo que você tem essa crítica da mídia dentro dos Estados Unidos, você tem também o movimento hippie. Lembra daquela contracultura? Faça amor, não faça guerra, paz e amor. Eu tenho o movimento dos direitos civis negros norte-americanos também com muita força. E essa galera começa a criticar o quê? Olha só, a gente está mandando toda uma juventude, toda uma geração para a guerra e estamos recebendo de volta cadáver. E aí você tem essa ideia, ou seja, internamente nos Estados Unidos, todo um movimento contrário à participação no Vietnã, aliado a uma série de derrotas norte-americanas dentro do território do Vietnã. Por quê? Porque os Vietcongs, eles estão usando a chamada tática de guerra de guerrilha. É tipo assim, os caras fazem um buraco aqui, caem no meio do nada e aparecem 3 quilômetros depois. São túneis e mais túneis debaixo da terra, onde esses caras vão simplesmente ter, inclusive, hospital, base de descanso, ou seja, é uma coisa extremamente bem desenvolvida. Aquele papo que você vê em filme, o cara vai andando, cai num buraco cheio de estaca, aquilo é real, tá? E se tem uma coisa que o Vietnã deu pra gente, além da derrota norte-americana e da guerra em si, são filmes. Pode escolher Rambo 1, pode escolher Platoon, Apocalipse Sinal, Nascido em 4 de Julho, pode escolher Nascido pra Matar. Se tem uma coisa que gerou uma comoção norte-americana foi a ideia de fazer guerras para tentar se libertar do Vietnã, tudo bem? E aí, essa tua ofensiva do Tet, essa reação norte-americana, essa falta de apoio interno dos Estados Unidos, aliado às derrotas militares dentro do território vietnamita, fazem com que, em 73, certo? O nosso presidente americano, que agora já não é mais o Lyndon Johnson, agora é o Nixon, simplesmente ordene um cessar-fogo. Ou seja, o que os americanos vão dizer? Olha só, vamos sair do Vietnã. Nós não perdemos o Vietnã, estamos nos retirando, ok? Tá, a gente finge que acredita e eles vão fingir que a gente está acreditando, ok? Só que antes disso, logicamente, em 72 para 73, o Nixon já tinha ordenado uma ofensiva violentíssima contra o Vietnã, com o lançamento de toneladas de napalm, de bomba de efeito laranja, de arma química. Para você ter uma ideia, alguns estudiosos calculam que você, durante a Guerra do Vietnã, certo? 58 a 75, e a participação americana de 65 a 75, você lançou 3 vezes mais explosivos do que toda a sua Segunda Guerra Mundial. E aí é quando você tem aquela foto icônica daquela menina nua correndo, fugindo das bombas de napalm. Porque o efeito laranja, o napalm, ele vem te desfolhando, ele vem te queimando de dentro para fora pesadamente, certo? Então, em 73, eu ordeno a retirada. Em 75, certo? O Vietnã do Sul capitula, certo? O Vietnã do Norte vence a guerra, os Vietcongs conseguem tomar o território. E a partir de 1976, o Vietnã, então, se unifica sob um regime socialista, certo? Isso é um pouco da história dessa que talvez seja a principal batalha da Guerra Fria,
e, sem dúvida nenhuma, a principal derrota norte-americana na sua história. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, a gente está aí para discutir, e sugestões, críticas, e por favor, se inscrevam, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.